Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha hoje nessa primeira edição do nosso estudo bíblico Unboxing. Conforme a proposta desses estudos bíblicos, eles serão rápidos, serão de poucos minutos e sempre trazendo temas para nós discutirmos de uma maneira mais informal, mais tranquila, às vezes até divertida, de temas que são muito importantes para a nossa vida espiritual. Então eu espero que você esteja com a sua Bíblia na mão e que a gente possa começar nesse momento. Você vai reparar que normalmente nós teremos aí uns 10 minutos, 12 talvez, de escola bíblica ou do estudo bíblico que nós vamos fazer. Então eu peço que você já esteja com a sua Bíblia na mão. Eu já estou aqui cronometrando o nosso tempo também, mas sempre deixando para que o Espírito Santo fale no tempo que ele achar necessário. Nosso tema de hoje, como primeira lição e como estudo, vai falar sobre o ministério de João Batista, ou João o Batista, ou ainda, como curiosidade, João o Imersor, que também é um termo usado para João Batista por muitos estudiosos e historiadores. E o ministério de João Batista está também diretamente à nossa segunda lição, quando nós vamos falar sobre o batismo de Jesus Cristo. Mas, porém, vamos nos manter aqui falando sobre João Batista e aquilo que os evangelhos nos trazem sobre a vida dele. Nós vamos perceber que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam alguma coisa, alguns mais, outros menos, sobre a vida de João Batista. A gente sabe também, e você já deve ter estudado isso em algum momento, já leu, que João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, que era um dos sacerdotes no templo de Jerusalém, ele participava ativamente da vida do templo, mas esse ativamente a gente tem que levar em consideração que existiam milhares de sacerdotes, muitos da tribo de Levi que participavam do serviço no templo. Então ele, quando servia numa escala de serviço, ele praticamente passava quase o ano inteiro sem trabalhar novamente, sem estar ali no templo, porque eram muitos sacerdotes que faziam aquele trabalho se revezando, ao ponto de demorar muito para que o outro viesse cumprir as suas missões no templo, o seu trabalho no templo. Pois bem, Zacarias, a gente conhece a história que o anjo chegou para ele e falou que ele teria um filho junto com a sua esposa Isabel, e ele até duvidou, e o anjo Gabriel disse que ele ficaria mudo por conta daquela descrença no que ele estava dizendo para eles, até porque Isabel também eles já eram velhos, já estavam antecipados, adiantados em idade. E para eles foi uma grande surpresa, porque o próprio anjo falou para ele que o nome dele seria João. E é uma coisa até interessante, porque se nós formos ver na tradição judaica, normalmente, é até um pouco, já que vinha de uma tradição machista, né, como o pessoal diz, mas normalmente o nome da criança era escolhido pela mãe e não pelo pai. Mas naquele momento especial e alguns outros momentos bíblicos, como Salomão, que o próprio Deus deu o nome para ele, Jesus Cristo, Jesus, o próprio Deus deu o nome para ele, e João Batista também foi o nome dado por Deus. Então a palavra nos diz que lá no 8º dia, após o nascimento de João Batista, na apresentação do templo, o nome dele foi colocado como nome de João, e assim foi. Mas o que a Bíblia nos diz exatamente sobre João? Nós não vamos gastar muito tempo na leitura bíblica em si. Você pode acompanhar aí os textos, como eu falei nos evangelhos, todos eles falam, principalmente nos primeiros capítulos logo, sobre a vida de João Batista, sobre o nascimento, levemente sobre o desenvolvimento dele como jovem, como adulto, e posteriormente quando ele começou a batizar ali pelo deserto, nas cercanias da cidade de Jerusalém, nas cercanias das outras cidades, e batizando no Rio Jordão. Então nós temos aqui algumas situações. A infância dele foi meio incerta, porque veja bem, João Batista era filho de um sacerdote, como eu falei, de Zacarias. Então,
sendo ele filho de um sacerdote levita, ele tinha por costume, os filhos desses sacerdotes, irem para a escola dos saduceus, que era no próprio templo. João Batista não foi educado no templo, não foi para a escola dos saduceus, não entrou na sequência hereditária para ocupar um cargo como sacerdote no templo também, como foi sendo herdado de pai para filho, né? E de filho para pai, e ele sempre trabalhava no templo. O que aconteceu com ele? Ele, na sua juventude, migrou para o deserto. A palavra nos diz que João Batista foi viver no deserto depois, quando já estava crescendo. No final do capítulo 1 de Lucas, o versículo 80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que dia foi esse? Quando João Batista completou 30 anos. Guarde essa informação. E João Batista fez o que no deserto, numa área ali árida, não tinha nada para fazer, só tinham animais rasteiros, poucas comunidades ali naquela região em que ele ficou. Tinham o que fazer. Existia uma seita chamada os Essênios, que provavelmente, vejam bem, eu estou usando a palavra provavelmente, através de indícios históricos e de pesquisas realizadas, através também do testemunho e dos escritos de muitos historiadores judeus da época, também, como por exemplo Flávio Joséfo, que falou inclusive sobre João Batista. Então, provavelmente João Batista se uniu à seita dos Essênios, que era uma dissidência dos judeus de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, que resolveram se separar, foram morar lá no deserto, na região de Qumran. Eu não sei se você já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto. Pois é, naquela região de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, e provavelmente muitos desses essênios foram os copistas das cópias mais antigas e até dos próprios originais bíblicos para nós. Então João Batista, sendo cuidado e criado ali por aquela seita dos essênios, ele com certeza adquiriu muito conhecimento com esses estudiosos da Bíblia, eles eram muito radicais até, e ali entre os essênios havia o costume também de se batizar. Nós vamos tocar na questão do batismo e da imersão mais detalhadamente na próxima lição. Mas João Batista provavelmente também depois de um tempo, já com a idade de 30 anos, cumprindo a lei mosaica, porque a lei mosaica lá em Número dizia que para se começar a vida como sacerdote ou o trabalho no templo, você pode procurar lá em Números, agora me fugiu a referência, mas o Números fala sobre isso, a instrução que Deus deu a Moisés com relação a Arão e seus filhos, para que os a partir de 30 anos, entre 30 e 50 anos, que já eram considerados maduros, pudessem começar o trabalho ministerial como sacerdote. Então veja bem, até os 30 anos João Batista ficou ali aguardando, quando o Espírito de Deus veio a manifestar-se para que ele pudesse andar e se afastar dos essênios e começasse a pregar o batismo. Mas que batismo? Batismo por arrependimento, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos encontrar muitas referências bíblicas com relação a isso também. Como eu falei, nesses evangelhos sinóticos podemos encontrar muitas referências de João Batista, os evangelistas falando rapidamente sobre ele, e outros textos como o de Lucas também, que fala mais detalhado sobre a vida de João Batista. E o ministério de João Batista qual foi? Já que esse é o tema da nossa lição. Foi justamente pregar a chegada do Messias. Notem que na tradição dos essênios, eles criam em dois Messias, a vinda de dois Messias. Um tido como o precursor, e tinha uma regra para isso. Esse Messias precursor, segundo os escritos deles, deveria vir de uma linhagem sacerdotal. Olha aí onde João Batista se encaixa. O pai dele era sacerdote. E o segundo Messias viria como mestre da justiça.
E para ele ser considerado mestre da justiça, era interessante que ele cumprisse também algumas situações, que viesse de uma descendência real, e aí nós vemos Jesus Cristo vindo da descendência de Davi, rei de Israel, né? E que também fosse mergulhado nas águas, passando pelo batismo. E aí a gente vê também já um pouquinho de por que o ministério de Jesus Cristo começou a partir dos 30 anos, porque era justamente ele precisava também cumprir a lei. Então o ministério de João Batista resume-se dessa maneira. Se resume dessa maneira: obediência e humildade para fazer a obra de Deus. Nos textos que falam sobre ele nos evangelhos, muitas vezes ele vai dizer: eu não sou o Messias, e está vindo aquele depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, os nós, os laços da sandália. E isso é uma informação importantíssima quando a gente entra na questão da cultura e da tradição. Sabe por quê? Porque nem os servos, os escravos, os servos da época, eram obrigados a desamarrar, a desatar os nós das sandálias dos seus senhores. Eles faziam muitas e muitas coisas, mas eles não eram obrigados a desatar o nó. João Batista se colocou ainda como abaixo de servo. Ele não era nem digno de desatar as sandálias daquele que viria como Messias. Isso é humildade. Como está a sua humildade no trabalho, na obra do Senhor? Você é aquele que se dispõe a trabalhar? Você é aquele que se dispõe a servir? Ou você está apenas aguardando para ser servido? Pense nisso e até a nossa próxima lição.